Espírito de Deus neste lugar, com teu poder e tua graça, vem avivar. Mais uma vez eu cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Graças a Deus. Esses dias, eu conversando com uma determinada pessoa, essa pessoa estava passando por um vale muito terrível, onde a gente percebia a ausência de alegria, sabe? Muita angústia, muita tristeza, muito rancor. E aí Deus me trouxe a memória, falou, isso é o vale de ossos secos. É isso aqui que você está vendo com essa pessoa. E aí me trouxe a memória, a passagem lá em Ezequiel, e aí é sobre isso que eu quero meditar essa noite, sobre esse vale de ossos secos. O que isso representa? Por que Deus levou o profeta? Ele levou para falar da situação de Israel, do povo de Israel. E aí o texto, para a gente entender, lá em Ezequiel 37, vai dissertar sobre isso aí, vai dizendo assim: veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me fez sair no Espírito do Senhor, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez passar em volta deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e eis que estavam sequíssimos. O vale de ossos secos, tão conhecido, eu já preguei acho que diversas vezes sobre essa mensagem, tem milhares de mensagens sobre isso, e cada um, Deus tem um teor, porque a palavra é muito rica. Mas esse vale de ossos secos, e aí ele vai falar sobre isso aí, e Deus vai determinar algo para ele. O que é esse vale de ossos secos? Quando ele diz lá, e eles estavam sequíssimos, o que ele quis dizer isso? Sequíssimos. Esse vale onde tinha vários ossos estavam secos, mas eles estavam muito secos. Está dizendo ali que tinha completa ausência total de vida. Não tinha vida ali. Sequíssimos, nem resquício de vida havia ali. Tinha apenas o quê? Morte. Apenas a morte pairava ali. Não havia outra coisa. O que tinha ali era o cheiro da morte, o que tinha ali era a tristeza, o que tinha ali era o medo, o que tinha ali era a angústia. Esse era o vale de ossos secos, aonde não tinha vida, aonde não tinha alegria, aonde não tinha esperança, estava sequíssimos. Ali reinava a morte, ali reinava a tristeza, ali reinava o medo, ali reinava a angústia, a desesperança. Esse é o vale de ossos secos. E isso é interessante, porque o que é esse vale de ossos secos? Quem são esses ossos secos? Quem são esses ossos secos que representam a morte, que representam a ausência de vida, a tristeza, a angústia, o medo? Somos todos nós antes de Jesus Cristo. São todos aqueles que não têm Jesus Cristo. É o mundo ao qual nós vivemos. Nós vivemos no vale de ossos secos, sequíssimos, do qual nós somos tirados. O texto sagrado vai dizer para nós, Paulo escrevendo à igreja de Éfeso, lá em Efésios 2:1, ele diz assim: estando vós mortos em ofensas e pecados, ele vai dizer, vocês foram vivificados, estando vocês mortos nas suas ofensas e pecados. Nós éramos esses ossos secos, sequíssimos, sem nenhum sinal de vida, mortos completamente. E nós fomos vivificados ali. Então esse texto vem falar do que? Ele estava falando da situação de Israel, esse texto estava falando da nossa situação, mas esse texto está falando da situação das pessoas que vivem na ausência de Deus, que vivem sem a presença de Jesus. Não há vida fora de Jesus Cristo. Não há vida, de maneira alguma. O interessante é que ontem um caso que foi chegado até mim, uma família que veio conversar comigo e veio falar de alguém que eles estão convivendo, aonde as pessoas estão depressivas, aonde as pessoas estão tentando cometer inclusive o suicídio,
E eu fui relatar a essa pessoa, inclusive uma pessoa jovem, e falando, é isso, inclusive é sobre isso que nós vamos falar amanhã. Olha como é que Deus faz. É sobre isso. É o vale de ossos secos, não tem vida. Essas pessoas, quando estão transparecendo assim, a gente percebe. Mas você vê muitas pessoas sorrindo, alegre, felizes, pulando, mas ali não tem vida. São ossos secos, sequíssimos. Não tem vida. Eles pensam que tem vida, mas não tem. Quando você vê assim as pessoas vivendo a sua vida aleatoriamente, por exemplo, tinha um rico, ele vivia de forma regalada, ele tinha do bom e do melhor, luxo. Ele usava as grifes mais famosas que tinha. Não tinha dor na casa dele. Não, mas ele fazia parte do vale de ossos secos. Sequíssimos. Tanto é que ele foi entender essa situação dele quando ele se viu no inferno. Então as pessoas fora de Cristo Jesus não têm vida. Um casamento sem Cristo Jesus não tem vida. Relacionamento sem Jesus Cristo não há vida. Você sem Jesus Cristo não tem vida. Uma igreja sem Jesus Cristo tem multidões de pessoas, mas não tem vida. É um vale de ossos secos, sequíssimos. Porque nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. É um vale de ossos secos. Mas o interessante é que o texto sagrado vai dizer: veio o Senhor sobre mim, a mão do Senhor, e Ele me fez sair no Espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. O texto vem dizer que Ele me pôs no meio. Olha que interessante. Eu fui tirado, eu fui lavado, eu fui remido, eu fui vivificado quando eu era um desses ossos. Eu tive vida. E aí Deus agora me põe aonde? No meio do vale de ossos secos. Ele me põe bem no meio. Nós, como cristãos, nós não estamos jogados a esse mundo para ter uma vida regalada, alegre, feliz e glória a Deus. Não, nós estamos passando por uma tremenda luta. Esse intervalo de tempo que se chama Cronos, que é isso que se chama vida, antes da eternidade, antes do Kairos de Deus, esse intervalo aqui é o intervalo onde a gente vai viver no meio de ossos secos. E Deus resgata os seus, Jesus Cristo morre, traz vida às pessoas, para que essas pessoas, e Ele nos coloca nesse meio. Nós não fomos salvos para agora ficarmos quietos, criar uma parede em volta, nos trancarmos aqui e somos aqui quietinhos. Não, Ele nos coloca lá, os campos estão brancos. Quem que vai colher? Então Deus nos coloca no meio. E para que Ele nos coloca no meio do vale de ossos secos? Qual que é a finalidade de Jesus me colocar agora como cristão no meio desse vale de ossos secos? A palavra de Deus vai dizer assim: então me disse, profetiza sobre esses ossos e dize-lhes, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. O texto vem dizer, profetiza sobre esses ossos. Para que nós somos cristãos? Para que Jesus Cristo nos resgata? Para que Jesus Cristo nos vivifica? Para nós profetizarmos para quem está morto. O que é profetizar? É falar, anunciar para esses que estão mortos. Não existe, querido, essa de você crer em Cristo Jesus e ficar calado. Os tímidos não herdarão o reino de Deus. Todos nós somos missionários, todos nós temos um ID. Quem tem o Espírito Santo de Deus tem esse desejo, flui, explode dentro de você, muitas das vezes de forma incontrolada. Eu lembro um conhecido meu, um amigo meu, uma diferença de idade grande, mas a gente era muito próximo. Ele, assim que ele aceitou Jesus, um negócio era tão explodir, ele queria tanto porque ele teve vida, e ele via as pessoas mortas, ele pegou um carro, botou um som, ele ia para a porta do aeroporto anunciar. Ele chegou ao ponto de ficar na porta do motel, porque aquilo aí ele foi tendo controle, porque ele foi bombardeado, aí o Espírito Santo foi dando discernimento e ele foi agindo das formas corretas. Mas é isso, vem de nós precisamos falar. Muitas das vezes você vê alguém numa praça pregando o evangelho, não, louco, mas não é.
É porque é inerente, a gente precisa, porque nós estamos vendo que ossos secos, pessoas morrendo. Por que a gente prega o Evangelho e aquilo machuca, dói, as lágrimas vêm? Porque a gente sabe que as pessoas estão morrendo, casamentos estão se acabando, relacionamentos estão se acabando entre pais e filhos, esposo e esposa, entre todos. E o que me incomoda é que muitas das vezes uma pessoa está numa dificuldade e de repente ela prospera e ela se longe de Deus e acha que tem vida, não tem, está morta, absolutamente morta. E Deus manda que a gente faça o quê? Profetiza sobre eles, profetiza sobre essas pessoas. Mas profetizar o quê? Como que eu vou profetizar? O que eu falo para essas pessoas? O que eu falo para alguém que está passando por uma depressão? O que eu falo para alguém que está passando por uma angústia? O que eu falo para um casal que está se acabando no casamento? O que eu falo para a igreja que está perdida? E ele diz: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Ele nos coloca, Jesus nos resgata, Jesus nos coloca no meio, Jesus nos envia para que nós profetizemos o quê? A palavra do Senhor. As pessoas que estão mortas, elas precisam da palavra. E é aí que é a grande questão. Quem frequenta as terças-feiras lá na catedral, e a gente tem estudado, e a gente está terminando as epístolas, vamos entrar agora no livro da Revelação, Apocalipse, e a gente está em Judas, e é uma das últimas cartas, a última epístola, do irmão de Jesus Cristo, e ali ele, como todas as outras epístolas, vem falando, alertando, o próprio Cristo, como a gente descobriu, Jesus, quando ele entrega o Evangelho, no Evangelho está escrito lá, cuidado, vão vir outras pessoas querendo se parecer comigo, querendo tomar o meu lugar, inclusive dizendo que sou eu. Cuidado com as falsas palavras. E Judas vem alertando sobre isso. Paulo alertava Gálatas sobre isso. Cuidado com o falso evangelho. Nós precisamos profetizar a palavra de Deus. A palavra que gera vida. Hoje eu recebi uma visita lá na empresa, no escritório. Era 2 horas, um rapaz foi me oferecer algo, mas ele é cristão também. E ele passou por um processo muito interessante. Ele foi resgatado por vários ossos secos. Literalmente, ele estava largado na sarjeta. Drogas, crack. E ele foi resgatado. E hoje ele é muito bem sucedido, inclusive prega no centro de recuperação. Mas quando a gente estava ali, aí eu comecei a ver as expressões da palavra dele, palavras duras de condenação, palavras de maldição hereditária e tudo aquilo. E eu falei: irmão, você está tirando isso de onde? Ele segue uma das igrejas maiores de Imperatriz. E como? Onde é que é isso? Quando você foi resgatado, foi essa palavra que te gerou vida? Fala para mim, lembra quando você estava lá morto, que nem um osso seco, sequíssimo? Qual foi a palavra que começou a despertar e começou a você perceber que estava nascendo carne, nervo? O que foi? Aí ele começou a falar, lágrimas desceu. Eu falei: então, você acha que é essa palavra aí que vai gerar vida no coração das pessoas? Isso é o Evangelho? Atente, preste atenção no contexto que Jesus Cristo está falando. Então, nós precisamos profetizar. A ordem de Deus é que nós profetizemos aos ossos secos a palavra. Mas esse profetizar é com vida, não é com boca. O texto sagrado diz: não só de boca para fora, mas de fato e de verdade. Nós precisamos viver a palavra. Só existe um modo de ensinar, o exemplo. Olha Paulo: sejam meus imitadores, mimetes. Inclusive foi uma palavra que nós já entregamos. A única forma de pregar o Evangelho é por mimetes, imitando, mímica de Cristo, fazendo os mesmos atos de Cristo. Não é falando. Nós estávamos aqui agora há pouco, antes, com a Glorinha conversando, nós falando, não sei de que foi que a gente falou, de pessoas que fazem, não falam. Eu falei: a mesma coisa do pastor. Nós falamos de um cardiologista, um rapaz que morreu do coração, que era cardiologista, mas ele era muito obeso. Eu falei: ele ensinava, mas não fazia. Eu falei: a mesma coisa um pastor, que fala para as pessoas não pecar, mas vive no pecado.
Aí fala, o senhor, pastor? Eu pego, eu sou pecador, mas eu procuro viver fora do pecado. Uma luta diária, constante. Mas, para mim, eu preciso viver. Eu preciso mostrar. Se a pessoa escutar o teu filho falando, pai, você é meu projeto de vida. Eu falei para o meu filho, você me jogou muito pesado comigo. Você precisa ser melhor do que eu. Então você imagina quantas pessoas não olham para você. Não é o que você fala, é como você vive o que você fala. Então quando a palavra de Deus manda eu profetizar a palavra, Ele está mandando viva a palavra. Viver essa palavra. Mas qual é essa palavra? Que é esse evangelho que traz vida? Que lá está dizendo assim, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Quem conhece o texto sagrado vai saber que esses ossos, Ele profetiza e vai começar, é uma cena de Steven Spielberg, que quase assim, sei lá se é uma ficção, mas é um negócio impressionante, que diz que começa, que nem aquele filme de terror que você já assistiu, não sei se você viu, começa a nascer carne, nervos e veias e tudo, e vai crescendo e vai aparecendo. Esses dias eu assisti um filme chamado O Homem Sem Sombra. É o Homem Invisível, ele injeta com o Kevin Bacon, e aí ele vai ficando invisível, vai ficando só, vai desaparecendo e vai ficando só os... Não, é novinho agora, né? E aí vai, eu falei, Vale de Ossos Secos era daquele jeito ali. Era essa cena que estava vendo ali, o profeta estava vendo. Isso que vai aparecendo e ele vai tendo vida, e o fôlego do Espírito sopra sobre ele sem vida. O sobrenatural acontece. Então, é essa palavra que vai gerar isso, vida. E qual que é essa palavra que vai gerar essa vida nesses ossos secos? Que palavras são essas? É o que está escrito, as palavras de Cristo. Qual é a palavra que gera vida, querido? Jesus lhe disse, não te digo aqui até 7, mas até 70 vezes 7. Perdão gera vida. Pedro não queria ter paciência com as pessoas. Mas eu vou ter que perdoar até quantas vezes, Senhor? Até 7? Deu uma zoadinha em Cristo. Não, Pedro. Até 70 vezes 7. Esse dia alguém fez uma conta, não sei quem foi da igreja que colocou, não sei se foi da igreja ou de outro grupo, mas colocou assim. Isso multiplicado por a quantidade de dias no mês, no ano, por uma única pessoa. Quantas vezes você tem que se perdoar? O perdão gera vida. Perdão faz um casamento que está só os ossos secos ter vida novamente. O perdão faz um relacionamento entre pai e filho, filhos e pais, entre irmãos que estão que nem ossos sequíssimos ter vida novamente. Mas não é um perdão que você perdoa e a pessoa erra e você não perdoa mais. É a vida de perdão. Porque nós só temos vida porque Cristo nos perdoa 70 vezes 7 por segundo. Não é por dia, não. A causa de nós não sermos consumidos é esse perdão multiplicado que se chama misericórdia na vida de cada um de nós. O que Jesus está falando é assim, aplica misericórdia, Pedro. Você foi perdoado numa conta impagável. Jesus relata uma história de alguém que tinha uma conta e ele não conseguiu perdoar uma quantia pequena. Então, para ter vida, aplique essa palavra, diga a palavra de Deus, quer dizer, perdoe, mostre o perdão às pessoas, viva o perdão às pessoas, vai ter vida. Agora, como é que uma igreja vai gerar vida se ela não perdoa, se ela condena? Um monte de pastores aí condenando, por quê? Porque são homossexuais, porque são drogados, porque são bandidos. E hoje eu li um pastor de Imperatriz que é famosíssimo, milhares seguem ele, dizendo que gente ruim tem que ir para o inferno. E não sabe ele que ele está profetizando sobre a vida dele. Ele está armando a forca para ele mesmo. Que palavra é essa? Onde é que ele tirou isso do Evangelho? E um monte de gente seguindo, gente que prega o ódio. Eu escutei agora há pouco no Face alguém colocando assim, falou, mas e aí? Você que acha que um assassino tem recuperação, leva ele para tua casa. Bota ele para ser motorista da tua esposa.
Isso aí tem que morrer. Mas como que eu, como cristão, isso vai gerar vida onde? Então eu tenho que desistir da humanidade. O Jesus vai desistir de mim, querido. Você acha que você é melhor? E as pessoas pactuam isso, aplaudem isso, como se isso fosse a esperança para melhorar esse país. Esse país só vai melhorar quando ele se render a Cristo. Mas sabe quando ele vai se render a Cristo? Não vai, querido. Porque quando Jesus voltar, por acaso ele vai encontrar fé aqui? Então aqueles que estão em pé, se permaneçam em pé, vigiem, cuidem, para que ninguém roube a sua coroa. Os dias são terríveis e vão ficar cada vez piores. Então eu preciso pregar a palavra, eu preciso pregar o perdão. Qual a palavra que gera vida? Qual a palavra que eu tenho que profetizar para um monte de ossos secos? Mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. A graça. Tem pessoas que entendem que não tem jeito para mim. Tem, filho. Essa vida, não, os ossos secos, eu estou sequíssimo. Mas aonde superabundou o pecado, superabundou a graça. O amor de Deus é maior. Não importa o pecado que você cometeu, não importa o erro que você cometeu. O que Deus está falando para nós? Seja graciosos uns com os outros. Não importa o tanto que o Hernani possa ter me machucado, mas eu devolvo com graça para ele. Não é porque ele merece, não. É isso que ele está ensinando, é isso que a gente não consegue ver na palavra, é isso que a gente não consegue, que a gente não sabe aplicar, a gente lê, acha bonito, mas não vive. Quer dizer que você só vai aplaudir teu esposo se ele fizer coisas bonitas para você? Aplique a graça, sem ele merecer, e vice-versa. Mas que graça é essa que a igreja trata os pecadores? O pior lugar que você errar hoje é dentro de uma igreja. Quando eu falo igreja, não é a igreja de Cristo. Sobre esta rocha edificarei a minha igreja. Jesus tem a igreja dele, ele. Aí eu falo as instituições que têm seus donos por aí. É o pior lugar que você tem que errar, querido. Esse dia eu recebi uma pessoa e falou: pastor, não acredito, eu vou lhe falar, é por isso que essa sua igreja não cresce. É por isso que não sai do lugar. O cara faz isso e isso, e ele vai lá domingo e vai ser errado, só aceita ele ser errado. Eu falei: querido, eu sou pastor, eu prego a palavra, eu não sou juiz. Só existe um que pode julgar. Deixa eu te falar uma coisa, a misericórdia de Deus, o que é a ser? É a misericórdia de Deus, é o amor de Deus, é para pecador mesmo. E você quer que Deus tire lá de dentro? Onde você encontrou isso na Bíblia que é para tirar? Você conhece qual que é o joio? Você sabe qual que é o trigo? Irmão, deixa eu contar uma coisa para você. Cuidado com a medida que você está medindo. É com essa mesma medida que você vai ser medido. Você está vendo o cisco do olho dele? Você já foi no espelho olhar o tamanho da trave que tem no teu? Não sou eu que estou dizendo, não, é Cristo. Então eu tenho que fazer o que? Aonde o pecado abundou, superabundou a graça. Isso gera vida. Isso faz com que os ossos secos, sequíssimos, tenham vida. Isso faz aonde tem desesperança, tem esperança, onde tem a tristeza, tem a alegria. Graça. A graça faz isso. A graça gera vida. A graça reúne novamente o casamento, reúne os relacionamentos. A graça fortifica a igreja. Uma igreja sem graça, ela não sobrevive, porque ninguém suporta o outro, porque o outro não merece eu suportar ele. E não tem graça. Graça é suportar sem a pessoa merecer. O cara que fez o que fez errado, bandido e tal, ele merece o quê? A morte. Mas eu aplico a graça. Eu aplico a graça. O que eu tenho que pregar para os ossos secos? A palavra. Qual que é a palavra? Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores, porque Ele nos amou. A pessoa que está desesperada, angustiada, não é por mérito seu, querido. Você vai superar tudo isso. Por quê? Porque Jesus te amou. Antes de você amar Ele, Ele te amou sendo você desse jeito, caído, afundado. Foi essa palavra aqui que fez com que esse meu amigo que me visitou hoje falou, escutou. Ele chorou quando ele disse, quando ele ouviu, quando ele relembrou para mim. Eu sou vencedor porque Ele me amou. E Ele me amou desse jeito. E você é vencedor porque Ele te ama. Então sai daí, tenha vida.
não é mérito, é a graça. É por isso que nós somos mais do que vencedores, porque Jesus Cristo nos amou. Isso gera vida. Isso gera vida. Isso faz com que os ossos sequíssimos tenham vida. Qual que é a palavra? Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nada pode separar do amor de Deus, nada, nada. Isso dá vida, isso gera vida, isso faz com que ossos secos tenham vida. Isso restaura casamento, isso restaura vida, isso quebra as maldições. Nada, não é o tamanho do teu pecado, não é o tamanho do teu vício, nada separa. Ele vai e arrebenta tudo. As portas do inferno não prevalecem, porque o amor de Deus é imenso. Nada te separa do amor de Deus. Nada. Absolutamente nada de ninguém. Qual a palavra que eu tenho que profetizar para os ossos secos? Qual é essa palavra que gera vida? Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Como é que eu posso chegar para alguém que está no pecado, está afundado? Tu vai para o inferno se continuar assim. Meu Deus do céu. Que isso? Você vai chegar para um cara que está com câncer, tu vai morrer. Não. O cara levou 60 tiros, tu vai morrer. E aí? Se você chegar para o Vasco, você vai ser vice. E aí? Normal. Preste atenção. Essa que é o entendimento, é a palavra. Não importa a situação que você esteja, se você crê em Cristo Jesus, Ele transforma. Foi isso que Marta não entendeu. Falou: não, tá lá na frente. Não. Mas Senhor, não tem mais jeito. Está cheirando mal lá. Você crê. Mesmo que seja morto, vai viver. Lázaro tinha fé em Cristo. Morreu nos seus últimos segundos, sempre crendo que Cristo era o seu Senhor. Mesmo morto, fedendo, ele reviveu. Talvez os relacionamentos estejam acabados, talvez uma pessoa esteja sem fôlego de vida, sem esperança, não tem mais o que fazer. Mas se ela crê em Cristo Jesus, se ela crê que Jesus Cristo ela ama acima de todas as coisas, vai voltar, vai viver. E isso é graça, isso é o amor de Deus. Esta é a palavra que gera vida. Esta é a palavra que faz com que ossos secos tenham vida novamente. Meus filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo o justo. É isso. Essa palavra gera vida. Eu tenho um advogado por mim. Eu tenho um advogado. Eu nunca esqueço uma vez um acidente que teve, um bêbado. Ele não se parava em inferno. Ruim, nós queremos pensar. Eu tenho um advogado. Ele estava confiando no advogado. Ele achava que o advogado era Deus. Mas ele acha que ele não estava errado, não. Porque eu tenho um advogado. Eu tenho. Pode todo mundo estar me acusando, mas eu tenho um advogado que é fiel comigo. Vamos matar. Júlio César foi pego aqui no pecado. Olha aqui o pecado dele. Aí meu advogado levanta, tudo bem. Vamos lá, vamos levantar a defesa. Ele errou. É justo de condenação. Agora quem for melhor do que ele aqui, quem nunca pegou, tira a primeira pedra. Ninguém consegue contra os argumentos de Cristo. Ninguém. Aí todo mundo deixa a pedra. Jesus falou: eu também não te condeno. Levanta. Vamos, não vai errar mais não. Vambora. É o nosso advogado. Querido, isso é vida. Isso é vida. Chegar para uma pessoa e falar isso, você tem um advogado aqui com você, querido. Olhe só para Ele, creia nele. Isso é palavra que gera vida. Isso é palavra que tira o pecador lá do lamaçal, que tira as pessoas lá do inferno. Isso é pecado. Não é dedo de acusação. Não é você dizer você vai para o inferno se você continuar desse jeito. Não é. Essa palavra que é para profetizar para os ossos secos. Bem-aventurados que choram, porque eles são consolados, serão consolados. Quantas pessoas estão tristes, chorando por conta de todas as suas coisas, e Jesus fala para elas: vocês vão ser felizes, porque eu vou consolar vocês.
Isso é palavra que gera vida. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Quantas pessoas estão sendo injustiçadas, oprimidas, a grande maioria, querida, esmagadora, que a igreja não lembra. Nós não lembramos de ir lá pregar para eles. É essa palavra que gera vida. Vocês serão fartos de justiça e vocês são bem-aventurados. É essa palavra que gera vida. É essa palavra que nós precisamos pregar, querido, para o vale de ossos secos. É a ordem que Jesus disse para nós. Profetiza, querido. Profetiza sobre esses ossos. Às vezes nós estamos precisando profetizar para nós mesmos, querido. Muitas das vezes nós estamos precisando voltar à palavra. Muitas das vezes nós ainda estamos misturados naqueles ossos secos. Muitas das vezes o nosso casamento está assim, o nosso relacionamento está assim. As nossas perspectivas psicológicas estão assim. Por isso que pessoas se deprimem, por isso que pessoas não veem perspectiva, porque estão olhando para aquilo aí. Profetiza. Profetiza sobre esses ossos, profetiza sobre a sua situação. Coloque a palavra. Você vai ter vida. Você vai começar a ter vida. E aí onde era só morte, dor, choro, tristeza, era um mar de ossos secos, vai começar a ter o quê? Alegria, vai começar a ter paz, vai começar a ter vida. Vida. Porque o diabo veio para matar, roubar, destruir. Mas Jesus Cristo veio para dar vida, e vida em abundância. Tem para dar e para dar, não é para vender em nenhum momento, não. Tem muita vida, Jesus Cristo. Esse é o Evangelho que gera vida. É isso que nós precisamos absorver para nós. Às vezes, quando nós estamos passando por dificuldades, lutas tremendas e difíceis, a gente esquece do Evangelho. A gente esquece. E o diabo, ele está ali ao redor bramando, e aí ele nos acusa, ele nos mostra, sabe? O diabo chegava para Paulo e dava na cara dele: ó, o teu erro, olha o que você está fazendo. Aí Deus lá de cima falava: a minha graça te basta. É isso que nós precisamos nos apegar, a palavra de Deus. É essa palavra que você tem que profetizar para as pessoas. Você conhece alguém que está passando por dificuldade? Um relacionamento matrimonial, com os filhos, psicologicamente, não importa qual seja a dificuldade. Profetiza a palavra para ela. Mas a palavra que gera vida. Profetiza. Profetiza sobre esses ossos. Ossos tenham vida. Ossos cresçam e eles vão crescer. Como é que eu vou profetizar com o osso? Tu vai morrer, osso seco. Tu vai ficar aí, tu vai virar, tu não se levantar. Morrer, tá louco? Tá falando com quem? Eu tenho que profetizar para ter vida. Então, que nós possamos fazer isso, querido. Não deixe a tristeza te consumir, não deixe a angústia, não deixe a depressão. Olhe para Cristo. Profetiza sobre a sua vida. Eu queria te convidar a ficar em pé para nós profetizarmos sobre as nossas vidas. O que o Érico tem feito tem mexido muito comigo, porque a gente, na nossa incredulidade, a gente olha o tamanho, a gente que é próximo, eu já fui lá algumas vezes, e aí quando a gente vê a situação que a Sueli está passando, o processo que o câncer está fazendo, a nossa incredulidade, a gente olha giganta demais o problema. E quantas vezes eu já conversei com pessoas: não tem mais jeito, a gente tem que só orar para Deus dar força, sabe? Mas não, aí o Érico tem ensinado, ele tem profetizado sobre a vida dele a palavra de Deus, ele tem profetizado vida sobre ele. E é isso, no momento dessas dificuldades nós precisamos sempre profetizar a palavra de Deus sobre o meu casamento, sobre os meus filhos, sobre os meus negócios, sobre a minha saúde, sobre tudo. Profetizar a palavra. E aquilo que está seco, sequíssimo, vai ter vida novamente. Amém? Feche os olhos aí. Deus amado, Pai querido, santo e maravilhoso. Sim, Tu és maravilhoso, Tu és grandioso. Senhor, Tu nos colocou no meio desse vale de ossos secos, que são as pessoas longe de Ti, sem vida, mortas nos delitos e pecados. E a Tua palavra diz que o que gera vida é a Tua palavra, Senhor. E eu quero profetizar, Senhor, sobre os casamentos, a Tua palavra, Senhor.
Não separa o homem o que Deus uniu. Eu quero profetizar sobre a saúde de todos, a tua palavra, sobre Jesus Cristo que foi levado às nossas enfermidades. Eu quero profetizar, Senhor, sobre aqueles que estão passando por dificuldades financeiras, a tua palavra. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Eu profetizo em nome do Senhor Jesus. Que nós possamos viver pela palavra, que verdadeiramente a palavra seja o nosso alimento, que ela seja o motivo da nossa alegria, da nossa restauração, Pai. Em nome de Jesus, Pai, que esses ossos secos tenham vida. Eu profetizo em nome de Jesus, olhando para Ti, que Tu possa gerar vida, e sonhos sejam restaurados essa noite, em nome de Jesus. Amém, amém, amém.